você que acompanha e prestigia o VAR da Crônica. Já vou para a Série B do Brasileirão. A gente já vai falar da segundona, né? Para o Adécio fazer a explanação para a gente da Bzona, o AB do Brasileirão, Adécio. Então vamos lá. Da mesma forma, eu fiz também os destaques positivos, o bloco dos positivos e o bloco dos negativos da Série B. Eu não coloco o Náutico porque o Náutico está acima de qualquer avaliação, né? Então, ganhou, né? Deu uma virada fantástica. Então, o Náutico sempre posição de destaque, já correndo aí para o G4, né? Vasco da Gama que se cuide, porque essas 3 vitórias talvez não sejam suficientes para segurar o Náutico, que já está lá atrás, com 5 pontos apenas do Vasco, né? Então, quem são os destaques positivos? Curitiba, Avaí, Vasco da Gama, CSA e lá embaixo, Vila Nova, Brusque e Londrina. Já os destaques negativos, Guarani, Sampaio, o Operário, Vitória e o Brasil de Pelotas. O Curitiba é destaque positivo porque continua na sua sequência de 7 jogos sem perder, né? Então, apesar de 2 empates consecutivos, o Curitiba parece firme e forte nessa vaga do G4. O Avaí começou a reação, estava ganhando até pouco tempo, né, André? Da Ponte, levou um gol logo no início do segundo tempo, mas o Avaí vem aí numa sequência de 4 vitórias e 5 nos últimos 6. Então o Avaí parece que está engrenado. Já o Botafogo, que estava numa campanha de 5 vitórias consecutivas, depois se desestabilizou. Nos 4 últimos jogos, 1 vitória, 2 derrotas e 1 empate. E não vence há 2 jogos. Já o Vasco da Gama, do Diniz, vem agora com 3 vitórias consecutivas, não perde há 5 jogos. O CSA, nos últimos 5 jogos, também conseguiu 4 vitórias e 1 empate. Já na parte de baixo, a gente consegue ver o Vila Nova com 4 jogos sem perder, com 2 vitórias e 2 empates. O Brusque, que apesar de ser punido, já saiu da zona de rebaixamento e vem de 2 vitórias consecutivas. E o Londrina, que venceu 3 das suas 4 últimas partidas. Já do lado negro da força, nós temos o Guarani, né, que vai ser ultrapassado pelo Náutico em breve, né, 8º colocado. Não ganha 3 jogos, né, 2 derrotas e 1 empate. O Sampaio Corrêa, que está numa zica, não vence há 7 jogos, e nesses 7 jogos ele venceu 4 derrotas. O Operário, coitado, 4 derrotas consecutivas e não resistiria ao Náutico. Isso aí já era óbvio, todo mundo saberia que o Náutico iria vencer esse jogo. Já o Vitória da Bahia voltou a perder, levou de 3, né, do Goiás. E o Brasil de Pelotas, esse daí também, 5 derrotas consecutivas e há um bom tempo sem vencer, né? Nenhuma vitória nos últimos 10 jogos, são 4 empates e 6 derrotas. Esse já está encaminhado para a Série C. Comentários, meus amigos. Olha, da Série B eu não tenho muito o que falar, não, até porque a gente, o futebol cearense está Série A, Série C e Série D, né? Não tenho muito o que falar, não, mas dá uma boa noite ao nosso amigo André. Dizer que assim como o Atlético Cearense fez uma vítima, que foi o time do Paragominas, a próxima vítima será o Fluminense no Rio de Janeiro, viu, meu caro André? Então, vamos lá, na Série B, o Vasco está numa crescente, né? Como foi dito aí pelo Adécio, o Vasco tem 5 jogos aí de invencibilidade, né? Desde quando o Fernando Diniz assumiu o time, o Vasco não perdeu. Então, agora está a 5 pontos do grupo dos 4, né? Que tem ali Botafogo, Goiás e o CRB, todo mundo ali com 48. E o Vasco chegando ali agora na casa dos 43 pontos. Então, o Vasco está ali no bolo. E o Botafogo, como a gente vinha falando, já não vence há 2 jogos, né? Empatou com Vitória, perdeu do Avaí. E no último jogo, até um fato
inusitado, né, lamentável, o Anderson Moreira discutindo com a torcida do Botafogo, que voltou ao estádio, foi lá e não estava satisfeita com a apresentação do time. Ele tem todo o direito de criticar, porque paga o ingresso, né? O torcedor está ali para aplaudir e para criticar quando achar que tem que criticar. E aí o Anderson Moreira não ficou muito feliz com as críticas, até porque o jogo ainda não tinha terminado. Mas aí, em vez dele orientar a equipe dele dentro da partida, ele virou as costas para o jogo e foi bater boca com o torcedor que estava gritando do lado de fora. Isso aí desestrutura, né? A equipe, desestrutura o emocional do atleta, que fica sem saber o que está acontecendo. E o Anderson já é um profissional aí no mercado há muitos anos, no meio do futebol, ainda fica ouvindo coisa de arquibancada, parece juvenil, quando a gente é garoto que fica escutando pai e mãe que fica gritando lá atrás, vai filho, vai! O Anderson Moreira deu uma de juvenil, não tinha porquê ele ficar batendo boca com o torcedor. E o Fernando Diniz parece que encontrou aí uma fórmula mágica para fazer o Vasco que tanto Marcelo Cabo quanto o Lisca não conseguiram fazer jogar. E o Fernando Diniz está conseguindo aí fazer ele botou alguma coisa lá na bebida dos caras, que os caras estão correndo, estão jogando, e o Vasco está 5 jogos sem perder. Mas você acha, André, que o Botafogo está de flanelinha com a vaga do Vasco, não? Olha, se está de flanelinha com a vaga, eu não sei. Mas parece que deu uma estacionada e está falando, Vasco, bem que eu estou te esperando, porque o Botafogo estacionou ali nos 48 pontos e não sai. Teve a oportunidade de fazer 3 pontos contra o Vitória, que é um dos piores times aí da segunda divisão, está na zona de rebaixamento, também não ganha ninguém, e acabou empatando. E depois tomou uma virada do Avaí, jogando em casa, em 2 falhas da defesa do Botafogo, defesa que vinha sendo bastante elogiada, na vice-liderança, né? Então, o Botafogo tá assim, vem Vasco, que tem vaga ainda, tô esperando. E estacionou ali com 48 pontos. Mas o problema é que tá chegando Vasco, tá chegando Goiás, que joga ainda hoje, o Goiás vai jogar também, né? E tá chegando o CRB, tá chegando... Aí não vai pontuar, né? Oi? O Goiás hoje perde, aí não vai pontuar. Sorte do Botafogo. O Goiás hoje perde, então. O Goiás, se não me engano, pega o CRB, não é isso? Não, pega o Náutico. O Náutico, é verdade. Pega o Náutico nos aflitos. Nos aflitos. O Náutico o Náutico, se me permite, é um time a ser estudado nesse campeonato, né? Porque começou de uma maneira avassaladora o campeonato. E todo mundo falava, esse Náutico tá jogando muito bonito, o Náutico, olha o futebol que vem apresentando, não perde a não sei quantos jogos. Depois que perdeu a primeira, acho que tomou gosto pela derrota. Estava muito monótono. A Série B estava muito monótona, muito disparado, entendeu? Então, a gente gosta de fazer uma coisa equilibrada. Mas não adianta ficar lá o tempo todo no primeiro lugar, porque a torcida cansa. Então, o que a gente verdade, fez? né? Depois de ganhar, fez uma gordurinha, deu um tempinho e agora voltou a vencer novamente. É tranquilo. Isso é muito simples. Cuidado, pode não dar para viu? E depois que perdeu aqueles 3 jogadores, agora com a volta de quem tinha saído... Perdeu mais um, perdeu o Brian. Isso. Não, mas o Náutico, quando perdeu o Jean Carlos e o Chiesa, que eram ali a espinha dorsal daquele time, né? Desculpa. Do Hélio dos Anjos, o time caiu vertiginosamente no campeonato. Perdeu o Eric também, né? Que foi pro Ceará. Perdeu o Eric, que foi pro Ceará. O Leonardo, que era o zagueiro que voltou pro Santos, né? E agora perdeu o Brian, que era o faz tudo. Então você perde 3, 4 jogadores numa equipe que não tem um elenco tão recheado, você acaba sentindo. E no campeonato longo como esse, você tem que ter alguma peça de reposição ali. E o Náutico mostrou que não tinha essas peças. E aí acabou tomando esse rumo aí de queda, né? De saiu da ponta da tabela e agora figura ali no meio do campeonato. Então, aí o Hélio dos Anjos que pediu para sair, depois ele viu que ele mesmo conseguiria consertar e ele voltou. Como você vê como é que o futebol tem dessas coisas, né? Impressionante.
Marinho, se não me engano, antes de começar a explanar aí a tabela da Série B, eu acho que o Marinaldo tinha dado uma chamada aí, eu escutei aqui, achei que queria falar alguma coisa. Eu quero colocar ele porque, olha, há 3 rodadas o clube do Remo era o 11º. Na rodada anterior pulou ali para a 7ª posição, se eu não me engano. E agora voltou ali para zona intermediária, 9ª, 10ª posição. Está em décimo. Né? O Marinaldo ficando, se mantendo, né? Porque o Manaus, depois a gente vai falar da Série C, Manaus foi avassalador no domingo, pegou o bicho-papão dessa primeira fase da Série C, atropelou aqui no Estádio da Colina, já teremos público o próximo compromisso contra os 2 jogos que faltam, a Tombense e o Ipiranga, mas o clube do Remo ali, o objetivo é se manter na segundona, né? É verdade, Amarildo, exatamente, era esse o assunto que eu queria entrar ainda agora, era com relação ao Remo na Série B. Né? O Remo vem conseguindo assim, resultados legais, né? Conseguindo aí na sequência, inclusive, vem de 2 empates, empatou com o líder Curitiba, né? Que poderia até mesmo ser derrotado, mas o Remo vem se mantendo. Na verdade, o planejamento, a gente que está aqui no Pará, né, do Remo, depois de muitos anos de voltar a uma competição, especialmente a 2ª divisão do futebol brasileiro, o primeiro plano do torcedor, da diretoria do Remo, na verdade, nesse início era se manter, né? O Remo aí manter aí para depois, em próximos anos, pensar, quem sabe, aí no acesso. E o Remo vem conseguindo aí, claro que está muito longe, e mesmo você vendo a posição, a diferença ali é de 6 pontos. 2 vitórias e 2 derrotas, todo mundo embola tudo de novo. Mas o Remo vem até o momento fazendo aí uma boa campanha, bons resultados, e a confiança do torcedor do Remo é de uma permanência já por tudo que vem acontecendo com o Leão Azul Paraense. O André, porque tu perdeu, André. Tu chegasse já no fim do primeiro bloco, mas o Marinaldo violão autografado, dedilhou, soltou a voz, quase que eu... O quê? Quase que eu entrego a titularidade do programa e correndo sério risco de mudar o nome do programa, porque ele soltou a voz ali no tom do Reginaldo Rossi. Então mandou muito bem, Marinaldo. É verdade. Não, mas alguém depois pode fazer um forno. Olha, alguém pode fazer uma mistura de gênero. André, pode fazer um forró. Alguém que pegou a gente aqui no andamento aqui da carruagem aqui no início do programa, eu pensei que era o Vá da Conta, né? Mas é uma seresta que tá rolando aqui. A gente pensava, ele chegou assim, né? Parecia uma seresta, o homem toca demais, viu? Quando ele deixar o rádio, quando ele deixar de trabalhar no rádio e torcer para Lagominas, aí ele pode. Já tem carreira, viu? Músico. Estamos começando essa área musical. Hein? Pode falar, Marinaldo. Não, pode falar, falar. Não entendi. Sim, daqui a pouco tem homenagem para o Ceará com Fagner e pode chegar até o Rio com o pagode do nosso Martinho da Vila. O grande Martinho da Vila. Pronto. Já pegou o violão. Olha. Catar o violão. Eu quero me esconder debaixo dessa sua saia para fugir do mundo. Pretendo também me embrenhar no amaranhado desses seus cabelos. Me deixa transfundir teu sangue pro meu coração que é tão vagabundo. Me deixa te fazer um bem para no café fazer meus apelos. Minha alma é dissonante, andar perdida, meus olhos andam cegos de te ver. Não és que é a razão do meu viver, pois se tu és já toda a minha vida. O resto fica pro final do programa. Raimundo Wagner. Rapaz, você é louco? Vocês estão percebendo, né, que o Marinaldo quer falar de tudo menos de futebol. Ele tá inventando, ele tá distorcendo o caminho, ele tá querendo tirar a gente do foco, viu?
Nós estávamos falando do Remo aí. O Remo, acho que rebaixado não corre mais esse risco. Até porque está bem desenhado ali embaixo já o Londrina, o Vitória, o Confiança e o Brasil de Pelotas. O Londrina ainda tenta brigar um pouquinho mais ali com o Brusque, com o Ponte Preta. Ali, esses três ali, ó, o Vila Nova, acho que até o do Operário para baixo, né, que são 4 pontinhos ali, acho que ainda briga. Fora isso aí, o Remo não corre esse risco, não. Sampaio Correia, Cruzeiro também não corre mais, não. Então, Série B bem desenhada, né? O Adetson, pulamos para a Série C? Vamos para a Série C. Deixa eu só passar, porque eu agora juntei. Só um detalhezinho aqui, 42% dos mandantes vencendo na Série B, né? E 26% dos visitantes.